Logotipos, Alund Filmes, Grupo Pra Sempre Jandira, Página Livre, Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Jandira, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Close dos rostos dos moradores de Jandira dando seus depoimentos. Na sequência, imagens de fotografias antigas da cidade se sobrepõem. Trabalhar na padaria com meu pai. Uso trem, eu nunca tinha andado de trem. Só terra, barro pra todo lado. Tenho muito orgulho de morar em Jandira. Manda lugar que eu tenho Nesse período. Dias e noites intensas com amigos de outrora e outros novos que se parecem com os de antes. Lembranças e sentimentos febris, povoando o presente tão próximo do futuro. Jandira, cidade, favo de mel, muito doce, por vezes amarga. Conversas e rostos adormecidos, acordando como se fosse ontem. Fotos esnecidas confirmam os fatos, amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira 2. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem mostra Vera, uma senhora branca de cabelos claros. Ela usa óculos, está sentada e é mostrada do peito para cima. Ao fundo, um vaso com flores, um quadro e um telefone. A imagem esmaece. Estamos aqui hoje, reunidos. Eu sou a filha primogênita. Vocês conhecem o Clécio Soler, meu nome é Vera Soler. Eu agradeço essa equipe hoje de nos dar essa oportunidade de contar um pouco a história, nossa história. E minha história é muito simples, são muitas, mas uma que marcou e assim, tinha uma porteira na ferrovia, onde a diversão de Jandira, dessa época, dessa turminha nossa, de escola, primos, amigos, era uma briga, porque essa porteira, a gente soltava ela e a gente ficava balançando. Então, é muito simples, mas era a nossa diversão. Ficou marcado assim, porque nossa turminha, assim, porque nós ficávamos em família, meus primos, e ficou marcado, né? E eu era moleca, porque eu passei minha infância com meus primos, mas com homens, meninos, porque não tinha, assim, muitas meninas para mim brincar. E eu brincava de bolinha de gude, carrinho de alemã, e essa era a brincadeira simples e a gente era feliz. E essa porteira tinha nessa ferrovia que a gente ia brincar e balançava, e era uma briga, né? Porque todo mundo queria subir nessa porteira e ali a gente ficava nessa diversão. A imagem mostra Sônia, uma senhora branca de cabelos claros e lisos. Ela usa óculos, está sentada e é mostrada do peito para cima. Ao fundo, uma cristaleira. O que eu lembro de Jandira? Uma vila, né? Eu lembro do frigorífico das boiadas, que escapavam, aquelas boiadas lá, corremos muito. Eu lembro que da praça tinha uma bica de água, bem no centro, onde a gente descia, né, para tomar água. O colégio JMC marcou muito para nós nessa época, o colégio.
Meu avô, quando cortava os eucaliptos, naquela época, eu brincava muito, pulava muito, porque naquela época a vila, uma vila, era barro, você andava quando chovia, né? Era muito barro. Eu lembro dessas lembranças assim. A escola, o grupo, nossa, o grupo, muita lembrança. Minha mãe era servente nessa época, né? E eu lembro do grupo, eu lembro das bandeirinhas quando chegava algum governo naquela época, né? Das escolas, eu lembro as bandeirinhas, eu lembro na fanfarra, na época da fanfarra. Também lembro muito da família Pemberton nessa época, eu brincava com as meninas, né? Eu lembro, assim, Jandira, as pessoas, eu até parabenizo você por essas entrevistas, pessoas maravilhosas. E essas histórias que cada um está contando são histórias, assim, que a gente vive de novo. Cada um tem sua história. E é nessa nossa época, né? Todos fizeram, estão fazendo parte. E hoje, esse trabalho que você está fazendo, eu acho muito importante. Porque nós estamos viajando esse tempo, essa época. Eu amo minha cidade de Jandira. Sempre quando eu chego assim, eu falo, Ted, minha cidade é linda. Eu gosto da minha cidade. Apesar que nunca vai voltar aquela época, aquele tempo, né? Mas cada detalhe, cada rua, cada esquina daquela época, até hoje fica na memória, né? Então, é muito bonito, não tem muito o que falar, não. Senão eu vou ficar o tempo todo aqui falando, né? De tudo. Mas eu amo minha cidade, hoje ela é uma cidade, eu me orgulho desse lugar. Eu lembro do Góis, meu Deus! Eu lembro do Góis, a gente atravessava, né? Aquele barro lá, eu lembro dessa família que foi muito importante para nós e é até hoje, né? Eu lembro da estação, eu lembro da padaria, eu lembro do cartório, é muita coisa. A imagem mostra uma sequência de fotografias da família de Sônia. Nelas, observamos o passar do tempo ao longo dos anos. Dias e noites intensas com amigos de outrora e outros novos que se parecem com os de antes. Lembranças e sentimentos febris, povoando o presente tão próximo do futuro. Jandira, cidade, favo de mel, muito doce, por vezes amarga. Conversas e rostos adormecidos, acordando como se fosse ontem. Fotos esmecidas confirmam os fatos, amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Fotos esmecidas confirmam os fatos, fotos esmecidas confirmam os fatos, amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Nós somos os sobreviventes de Jandira. Talvez ainda escrevamos um livro, façamos um filme ou quem sabe até uma música. Talvez só recordemos com muitas risadas, ou apenas choremos por todas as vidas. Cenas vividas espocam em flashes desordenados. Nosso reencontro é uma delas e chegaremos à conclusão de que é bom. E só isso prove que a vida é boa e por isso já baste. Nós somos os sobreviventes desta cidade. A imagem mostra Marco, um homem branco, ele usa boné. Está sentado e é mostrado do peito para cima.
Ao fundo, um vaso com flores, um quadro e um calendário. Meu nome é Marco, até nasci aqui também, assim como todos meus irmãos. E eu lembro de Jandira era uma cidade muito carente, né? E simples, assim como eu lembro quando criança, a gente tinha as festas juninas na escola, a gente levava, a professora pedia prenda, porque era muito simples, era muito pobre mesmo, né? E a gente levava, era um pacote de amendoim, algum doce, e eu lembro que eu pintava com carvão, eu ia com bigode de carvão, mas ia contente para a festa junina. Aí, eu lembro, pequeno, depois grande já era aí atravessar aqui o Bar do Góis, ia lá para trás do frigorífico nadar, os riozinhos, os campinhos. E era básico, era isso, Jandira era simples assim. A imagem mostra Cláudio, um homem branco de cabelos grisalhos. Está no mesmo cenário de Marco, seu irmão. Está sentado e é mostrado do peito para cima. Agradeço a Deus pela vida do meu pai, que trouxe essa cidade aqui, emancipou, prefeito de Jandira, né? Meu irmão, pelo 5º mandato, também foi vereador, que fez a história aqui, né? Tem muita história aqui na cidade, né? Agradeço ao Filastor, à equipe dele, que está resgatando essa história de Jandira, que é muito importante isso aí. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E falar também um pouco da história de Jandira, né? Não sei se eu ia gente muito na Tia Zefa, tinha muitas festas na Tia Zefa, muita gente esquece disso aí, né? E a gente aproveitava muito as festas quando tinha lá. E o próprio tablado, casamento, festa de aniversário, festa da cidade, o tablado marcou a história e graças a Deus resgataram essa história que está aí o tablado novo que fizeram na cidade aqui de Jandira, né? E o próprio JMC, que eu estudei no JMC, que na época teve um problema no Tempo do Lessa, que teve umas rachaduras e nós passamos a estudar no JMC, né? Então o próprio carnaval, em Jandira era excelente o carnaval de Jandira. Quem lembra do Tutu? Tutu era o rei Momo do carnaval de Jandira. Jandira era lotado só para ver as festas de Jandira de carnaval, só para ver o Tutu lá em cima. E, então são coisas, lembranças boas, né? Do Corintinha, quem não lembra do Corintinha, tava lá o Toninho Balesteiro, o João Balesteiro, tava lá o Zelão, o Casagrande, né? Tinha muita gente naquela, o Seu Roque, despachante. Então são histórias bonitas, mas eu sou grato a Deus por tudo isso aí, principalmente de ser filho desse grande homem que é o meu pai, Clécio Soldé. Que Deus abençoe. A imagem esmaece. Imagem aérea da cidade de Jandira. Ao centro, um trem percorre os trilhos sob um viaduto movimentado. À esquerda, uma avenida arborizada e casas. À direita, um rio segue paralelo aos trilhos e ao seu lado, árvores, fábricas e prédios. Créditos sobem com letras amarelas no canto direito. A câmera aérea continua seu percurso, revelando inúmeras casas que se espalham ao longo do rio e dos trilhos. Aos poucos, ela se aproxima do rio, destacando à direita um frigorífico em ruínas, com suas paredes desgastadas. Em seguida, a câmera foca no centro da cena, onde se ergue uma igreja católica com uma torre alta e imponente, que domina a paisagem ao redor. A câmera mostra a entrada de um cemitério, Alpha Campus Memorial Park. A câmera revela os tetos coloridos das barracas de uma feira livre, que se estende ao lado de uma avenida movimentada, cercada por casas e árvores que adicionam um toque de verde à paisagem urbana. A câmera se desloca revelando um lago de águas barrentas cercada por uma área verde. Ao fundo, vê-se prédios em construção ao lado de um condomínio de prédios já finalizados. A câmera revela um grande lago de águas verdes, cercado por árvores, enquanto inúmeras casas se aproximam de suas margens,
ocupando a paisagem ao redor. A câmera apresenta uma visão aérea noturna da cidade, onde milhares de luzes brilham intensamente, desenhando ruas, avenidas e edificações que se espalham por toda a paisagem. A transição para o dia revela uma avenida movimentada que leva à saída da cidade. A câmera segue seu percurso, com um canteiro central dividindo as faixas de tráfego. À direita, prédios amarelos se alinham, enquanto à esquerda, grandes fábricas dominam o cenário. A câmera se aproxima de uma escola infantil, onde, ao ser notada, as crianças começam a pular de alegria, acenando e se divertindo ao perceber que estão sendo filmadas pela câmera aérea. A imagem esmaece. Direção: Jaque Ávila. Captação de imagens: Alan Pereira, Vânia Brega, Igor Brega, Flávio Brega, Flávio Carnielli, Ellen Quintans. Drone: Dodi Araújo. Montagem: Filastor Brega. Arte: Igor Brega. Música: Filastor Brega. Produção: Página Livre. Produção executiva: Leda Pereira dos Santos, Igor Brega, Jaqueline Ávila. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira II. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem esmaece.